Começando com alguns dados de economia, ontem eu citei o conceito de greedflation e hoje eu trago dois elementos para complementar o entendimento dessa questão. O primeiro deles mostra a margem de lucro do leite no Reino Unido e a gente pode ver que essa margem de lucro caminhou aí na casa dos 20 a 30 centavos por litro nos últimos 30 anos. E a partir do processo inflacionário recente, a gente pode perceber essa alta explosiva desde meados do ano passado, que elevou do patamar de 25 centavos para quase 45 centavos a margem de lucro de cada litro de leite vendido pelos distribuidores do produto. E o próprio Financial Times coloca que o motivo dessa elevação foi que os varejistas de leite usaram a inflação como desculpa para elevar as suas margens de lucro. E como é possível atribuir esse fenômeno inflacionário recente aos aumentos das margens de lucro? A gente vê que o governo francês vem pressionando os distribuidores de alimento para evitar esse sobreaumento das margens de lucro. O resultado dessas pressões do governo francês são bastante questionáveis, já que a inflação no setor de alimentos teve uma baixa nesse último mês, mas ainda continua no patamar de 16% de alta nesse último ano. Esses elementos são só para reafirmar que a discussão sobre a questão da inflação vai muito além da simples avaliação da base monetária. A inflação é um processo social, onde setores ganham e perdem, dependendo da conjuntura. E o processo atual que a gente tem vivenciado vem exemplificando isso de forma muito clara. Enquanto a inflação, a carestia, tem causado grandes problemas para as populações mundo afora, do outro lado, os empresários, em especial do setor de alimentos e de energia, têm obtido lucros recordes em cima de aumento das suas lucratividades, provocadas por esses repasses de preços aos produtos vendidos. E é justamente esse preço majorado, que faz com que as massas de trabalhadores tenham uma renda real cada vez mais comprimida. Saindo da questão inflacionária e indo para a discussão do crescimento econômico, os dados apresentados ontem pela Alemanha foram decepcionantes. Depois de uma queda de 0,5% no PIB no semestre final do ano passado, a economia alemã voltou a cair no primeiro semestre de 2023, o que coloca o país oficialmente em recessão, que tecnicamente significa a queda do PIB em 2 trimestres consecutivos. Esses resultados frustrantes geram uma expectativa de que essa recessão pode se alongar. As previsões para o crescimento do PIB na Alemanha nesse ano já eram bastante baixas, de 0,2%, mas a queda na produção industrial e nas exportações do país, sobretudo para a China, aponta uma grande probabilidade de que mesmo essas taxas baixas não se concretizem e a recessão se instale por um período mais longo no país. Passando para uma questão mais de fundo, mas ainda assim fundamental para o entendimento da situação econômica atual, eu vou apresentar um dado do que pode representar a adoção de inteligência artificial de maneira mais disseminada. As primeiras estimativas dos impactos que o uso da inteligência artificial poderia ter sobre o mercado de trabalho apontam para a perda de até 300 milhões de postos de trabalho que estariam expostos a serem extintos por conta da adoção dessas práticas de automação desempenhadas por robôs. Esses impactos não seriam sentidos de maneira homogênea pelas diversas profissões, estando certos setores mais propensos a serem substituídos do que outros.
E aqui a gente vê que essa estimativa aponta que até 45% do pessoal administrativo, 34% dos técnicos e 30% dos cargos gerenciais poderiam ser substituídos pelo uso de softwares de inteligência artificial. Diante de dados que mostram que pode haver um abalo sísmico nas relações de trabalho no futuro próximo, é que se entende a necessidade premente de regular o desenvolvimento dessa tecnologia. Não por uma questão ludista de ser contra o desenvolvimento tecnológico, mas sim pela constatação cada vez mais disseminada de que a adoção dessa tecnologia pode levar a uma verdadeira catástrofe social, que é o mínimo que a gente pode pensar num cenário em que se concretize essa perda de 300 milhões de postos de trabalho. Falando um pouco de América Latina, a própria mídia ocidental reconhece que os Estados Unidos negligencia a relação com o continente. Enquanto os Estados Unidos utiliza de coerção para manter a América Latina sob os seus interesses, a China vem buscando uma estratégia diferente. E essa estratégia chinesa é muito mais focada na atração do que na coerção. Dessa maneira, enquanto os Estados Unidos titubeiam em investir para melhorias socioeconômicas que poderiam estabilizar política e socialmente a América Latina, a China vem despejando bilhões de dólares na região. E esse dado mostra que a relação comercial da América Latina com a China passou por uma transformação inimaginável nas últimas 2 décadas. No início do século, as relações praticamente não existiam e desde então vem crescendo numa trajetória exponencial, atingindo no ano passado mais de 500 milhões de dólares. O jornal britânico critica essa situação onde os Estados Unidos e a Europa sempre ficam com muitas promessas, muitas iniciativas, mas na hora do financiamento é sempre a mesma decepção. Por isso, até mesmo a mídia liberal, como é o caso do Financial Times, entende que a aproximação do Brasil com a China é mais do que compreensível, já que o Lula visitou o Biden em fevereiro e nenhum acordo foi concretizado. 2 meses depois, 20 acordos, mais de 10 bilhões de dólares firmados com a China. A União Europeia está propondo uma cúpula diplomática com os presidentes latino-americanos em julho, com esperança de relançar esse relacionamento. E aí eu acrescento que eles venham com um cheque bem gordo para essa reunião. E já que estamos falando de China, trazer um dado que mostra que a expansão chinesa é realmente impressionante. Até pouco mais de uma década atrás, a indústria automotiva na China era bastante incipiente. Basta lembrar daqueles primeiros Chery que chegaram no Brasil por volta de 2008, 2010. Hoje, ao olhar para qualquer anúncio de carros chineses no mercado, já é muito claro o salto de qualidade e a aproximação do produto com as principais referências do mercado. Ou seja, quero dizer que hoje um carro chinês não deve muito a um Ford ou a um Volkswagen, por exemplo. Mas o que a gente vê aqui no Brasil nem é representativo do verdadeiro estado da indústria automotiva chinesa. Porque no Brasil, a introdução dos carros elétricos ainda se encontra num patamar muito inicial, se não inexistente, como política pública. Mas no resto do mundo desenvolvido, essa é a grande tendência. E todas as grandes empresas europeias e americanas estão se adaptando a essa nova realidade na mobilidade individual. E é nesse setor de carros elétricos que a indústria automobilística chinesa mais brilha e cresce tão rápido que é a China, que já é disparada a maior produtora de veículos elétricos do mundo, deve se tornar
a maior exportadora de automóveis do mundo, passando o Japão e se colocando na liderança desse mercado, que é um dos mais promissores da atualidade. Indo para os Estados Unidos, eu queria trazer 4 notícias. As primeiras 2 do lado republicano, que mostram que mais um processo pode surgir contra o Trump, dessa vez por obstrução da justiça, por ter tirado da sua residência em Mar-a-Lago caixas com documentos secretos relacionados ao processo que ele já enfrenta por ter se apropriado e levado consigo esses documentos do governo. Então, para evitar que esses documentos fossem encontrados sob sua posse, um dia antes da busca e apreensão feita pela Polícia Federal Americana, o FBI, na residência do ex-presidente, ele teria mandado 2 empregados esconderem esses documentos em outro lugar, o que leva mais um pedido do FBI, do Ministério da Justiça, de processar o ex-presidente agora por obstrução da justiça. E se os problemas do Trump com a justiça não param de crescer, o mesmo pode ser dito dos seus seguidores que invadiram o Capitólio no 6 de janeiro de 21. Ontem eu comentei a condenação a 4 anos e meio de cadeia do invasor que colocou os pés em cima da mesa do presidente do Congresso, e hoje a notícia da condenação à prisão por 18 anos por conspiração subversiva de um dos líderes da invasão, sendo essa a pena mais rigorosa entre as centenas de pessoas que já foram condenadas pelo episódio. E do lado democrata, as dificuldades do Joe Biden também têm aumentado. Para não entrar na discussão sobre o teto da dívida, que já é um problema por si só, mas as frustrações em relação ao atual governo americano aumentam de todos os lados. E um lado importante para a corrida presidencial do ano que vem é o apoio do eleitorado negro, que votou maciçamente no atual presidente nas últimas eleições, sobretudo pelas propostas de apoio às mudanças nas abordagens policiais dessas populações. Como todo mundo deve lembrar, a eleição se deu logo após uma onda de protestos em decorrência do assassinato do George Floyd, num episódio de violência policial explícito. E o Biden angariou muitos votos ao se posicionar sobre essa questão. E se alguns podem apontar avanços em relação às abordagens policiais, o fato é que o Biden está longe de ter oferecido, em qualquer momento, qualquer coisa que propusesse uma mudança mais estrutural contra o racismo, contra as desigualdades sociais, quanto aos problemas das populações negras dos Estados Unidos. E mesmo a questão da violência policial fica bastante questionada quando no mesmo dia, no mesmo jornal que mostra o questionamento dos movimentos sociais pedindo ações mais concretas do Biden, aparece uma notícia de que um garoto de 11 anos de idade foi assassinado dentro da própria casa após ligar pedindo ajuda para a polícia num episódio de violência doméstica. Então o garoto ligou pedindo ajuda para a polícia porque a mãe estava sendo agredida e ao chegar a polícia já saiu disparando para todo lado e atingindo e matando a criança. Eu acho que um episódio desse deixa como única lição possível que muita coisa tem que mudar. E rápido. Muito mais rápido do que a velocidade imprimida pelo atual governo. E para terminar por hoje, queria falar um pouquinho de geopolítica. Em primeiro lugar, trago essa notícia de uma tendência muito perigosa e que vem desencadeando reações que levam o mundo ao estágio de tensão atual. E essa tendência é o rearmamento da Alemanha e do Japão, que, como derrotados da Segunda Guerra Mundial, tiveram que adotar uma política de desarmamento de um exército mínimo que não pudesse repetir as experiências agressivas que os dois tiveram na Segunda Guerra.
Mas essa característica pacifista dos dois países desde o pós-guerra vem mudando e intensificando a corrida armamentista que a gente vê nos dias atuais. Esse movimento, em grande medida incentivado pelos Estados Unidos, que no final da Segunda Guerra assumiu a soberania japonesa e metade da Alemanha. No entanto, os custos dos investimentos militares americanos nesse país recaíam sobre os contribuintes americanos. E desde o governo Obama, os Estados Unidos vêm propondo uma nova doutrina que eles chamam de Leading from Behind, que consiste numa repartição desses gastos militares com os países aliados dos Estados Unidos. Dessa maneira, se por décadas quem sustentou o exército na Alemanha e no Japão foi o Tesouro Americano, porque o exército de fato era o exército americano. Desde o governo Obama, há um incentivo dos Estados Unidos para que esses países assumam os seus próprios exércitos e os seus próprios orçamentos militares. Essa militarização da Alemanha e do Japão, obviamente, transmitem a mensagem de cercamento aos dois principais rivais históricos desses países. Na Segunda Guerra Mundial, o fronte mais sangrento com o qual a Alemanha se envolveu foi o fronte oriental na disputa do leste europeu com a antiga União Soviética. Se estima facilmente mais de 20 milhões de mortos no lado soviético em decorrência do conflito. Portanto, não é de se estranhar que a Rússia se sinta desconfortável com o rearmamento alemão, já que uma Alemanha armada causou grandes problemas ao país na última ocasião em que isso aconteceu. O mesmo acontece com a China, que foi invadida pelo Japão durante a Segunda Guerra e sofreu um massacre com as políticas imperialistas do Japão armamentista. Dessa forma, se pode entender que esse movimento de reavivamento dos exércitos de Alemanha e Japão trazem consequências para a geopolítica internacional. E a principal delas é a corrida armamentista que a gente vê hoje. Porque seu vizinho e principal inimigo histórico está se armando como nunca nos últimos 80 anos, a coisa mais sensata a fazer é se proteger. E não é à toa que, em resposta a essas provocações de um rearmamento nas fronteiras desses países que tanto sofreram com as invasões estrangeiras, desses mesmos países que agora voltam a se tornar agressivos, levam a respostas como essa que a Rússia está dando. Com a expansão da OTAN, com o rearmamento da Alemanha, com a instalação de armas nucleares na sua vizinhança. Agora a Rússia vem retaliando, e essa retaliação significa instalar mísseis nucleares na Bielorrússia, um país geograficamente melhor posicionado para qualquer operação ofensiva contra a Europa Ocidental. Então não se trata aqui de falar que o Putin está certo ou errado em fazer essa retaliação. O fato é que essa instalação de mísseis na Bielorrússia não começou hoje. Ela começou 25 anos atrás, quando Estônia, Letônia e Lituânia entraram para a União Europeia. Ela começou 10 anos atrás, quando a Ucrânia começou a ameaçar de entrar para a OTAN e instalar armas nucleares na fronteira com a Rússia. E não parece haver qualquer perspectiva de entendimento na medida em que a gente vê que a direção de um dos lados é explicitamente aprofundar o armamentismo de países com experiências tão traumáticas como a Alemanha e Japão. Digo isso para que se entenda que não tem bonzinho nessa história. Que um lado está provocando o outro, aí o outro responde o outro. E no meio desse tanto de lado, quem apanha é a gente, as pessoas comuns, que estão cada dia mais sujeitas a vivenciarem um apocalipse nuclear.